Moyat Institute, transmitida pelo canal Kung Fu Life. E hoje é o terceiro dia da sequência de lives em comemoração ao mês do aniversário do patriarca Moyat. O tema de hoje é a família Moyat nos Estados Unidos. E convido novamente o grão-mestre Léo Mamura para falar sobre o assunto. Grão-mestre, boa noite, bem-vindo. Passo a palavra ao senhor. Boa noite, mestre Jarola. Boa noite a todos os presentes aqui nessa nossa live especial que homenageia o aniversário do patriarca Moyat. Hoje eu quero apresentar para vocês a ida do patriarca Moyat de Hong Kong para Nova York. Quero lembrar que na última live que nós tivemos, apresentei como que o patriarca Moyat saiu de Hong Kong para ir aos Estados Unidos. Então, aqui nós teremos, então, uma apresentação do que foi a vivência do patriarca Moyat nos Estados Unidos, tá ok? Vamos lá, então. Se alguém tem alguma dúvida, você já pode colocar no nosso chat para que você possa contribuir com as diferentes opiniões que são sempre muito bem-vindas, tá ok? Então, falarei hoje sobre a família Moyat em Nova York, nos Estados Unidos, tá ok? Bom, aqui começamos com um momento muito importante, porque nós vemos aqui Grão-mestre, vou só interromper o senhor, a tela está cinza aqui para a gente, da apresentação do senhor. Aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Agora, vê se melhorou, mestre Jarol. Sim, senhor, perfeito. Temos agora as imagens. Tá ok, então. Obrigado. Então, aqui, nós temos os primeiros discípulos nos Estados Unidos. E esses primeiros discípulos incluem, aqui na tela à direita, o grão-mestre Le Moysan, Douglas Lee, que já era um instrutor de Kempo, juntamente com John Chen, que é a pessoa que está à esquerda, não totalmente à esquerda. Quem está totalmente à esquerda é Lester Lau, que já esteve, inclusive, no Brasil. Aliás, tanto Douglas Lee como Lester Lau já estiveram no Brasil. E no meio, sorridente, atrás do patriarca Moyat, temos o grão-mestre Nelson Chen, que hoje mora em Toronto, no Canadá. Ok? Então, ele também esteve no Brasil juntamente com o Mestre Lau. Por quê? Porque foi nesse momento que eles criaram uma grande amizade, porque foi um momento de transição. Ainda, tanto Douglas Lee como John Chen e Lester Lau ainda eram jovens aprendizes de Wing Chun, e Nelson Chen, que já era um discípulo do patriarca Moyat em Hong Kong, ele pôde vir do Canadá para os Estados Unidos, principalmente nas suas férias, para poder ajudar os seus irmãos Kung Fu, que estavam iniciando naquele momento uma nova etapa da família Moyat, né? Ou seja, a etapa nos Estados Unidos. Aqui também nós temos outra situação muito interessante, que já é o primeiro Mo Kun, que se chamava Dinh Lec Mo Kun. É o que está escrito na placa que vocês estão vendo lá em cima. E aqui nós temos a presença, além dos anteriores que vocês conheceram, Douglas Lee, temos aqui John Chen, temos Lester Lau, que está de uniforme, inclusive, e atrás, no fundo deles, Mickey Chen, uma pessoa muito importante, inclusive, para a minha formação, né? Então, são pessoas de muita importância dentro do Kung Fu. Aqui, de blazer, está Richard Chin, que também foi um aluno, no primeiro momento, muito importante dentro da família Kung Fu. Isso aqui foi no primeiro Mo Kun, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, em Nova York, uma ilha muito famosa de Nova York. Aqui nós temos já
o primeiro Mocum que eu estava citando. Vocês estão vendo que a placa lá em cima é a mesma, e temos já um grupo muito maior de pessoas que estão aqui participando da família Kung Fu. E aqui na frente nós estamos vendo uma pessoa que também já esteve no Brasil, uma pessoa muito importante dentro da família Kung Fu, que hoje vive na Flórida, que é Julian Cordeiro, tá? Que é um dominicano, ou seja, nasceu na República Dominicana, mas morou muitos anos nos Estados Unidos e hoje continua morando nos Estados Unidos. E ele, então, é um dos pioneiros do Wing Chun. Você vê que ele é um dos poucos ocidentais que estão aqui presentes, ainda que há alguns, né? Mas ele foi um dos primeiros mais avançados nesse sentido. Bom, e eu quero aqui dar toda a minha boa-vinda primeiro ao Sensei Ricardo Leite, que disse que meu som está um pouco distante. Vocês estão me ouvindo bem? Né? É importante aí, se vocês estiverem com essa dificuldade. Hoje eu estou em Curitiba, na capital do Paraná, então pode ser que o som esteja um pouco diferente em função dessa questão. Eu vou trazer um pouco a câmera um pouco mais à frente, para que a gente possa ouvir melhor, tá ok? Então, tá tudo bem? Estão ouvindo bem agora? Como é que estão? Dá para ouvir bem o som? Escutamos bem, Gromessa. Tenho Tá aqui um ótimo. retorno bom. Caso alguém tenha alguma dificuldade, por favor, coloque no chat e assim Isso, ajustamos. muito importante. E o Michael Monteiro está falando lá de Várzea Paulista, assim como o José Abílio Ferreira, que fala lá de Macapá. Ele que é membro do nosso canal Confu Life. O Frederico Neri Alves, que está falando de Brasília de Minas, que fica lá no estado de Minas Gerais. E o treinador, Tactical Trainer, diz: boa noite a todos. Boa noite, Sifu. E gostaria de saber se o Sicom teve dificuldades com a permanência na América. Eu não entendi aqui, Fabiano, o que você quer dizer com dificuldade? Dificuldade todos nós tivemos. Agora, quando você fala de permanência, é quando ele esteve, uma dificuldade em que sentido? Econômica, cultural? Né? Que tipo de dificuldade em particular? Agora, dificuldade é óbvio que todos nós tivemos, né? E temos muitos desafios aí. Patriarca Muyat não foi diferente. Trindade Raimundo também nos saúda, e o Frederico Neri Alves, né? Ele nos agradece pelos ensinamentos, tá? E o Marcos Davi está falando lá de Irvine, na Califórnia, está nos saudando aqui, tá ok? Então, por favor, Fabiano, esclareça o que você quer dizer com dificuldade, porque sim, dificuldade sempre houve. No entanto, o patriarca Muyat considerava com muito carinho a sua permanência nos Estados Unidos. Tá? Ele sentia muito bem nos Estados Unidos, gostava muito da vida que tinha nos Estados Unidos, a despeito, é óbvio, de todas as dificuldades. E o Michael Monteiro disse que está tudo perfeito, ótimo, então vamos seguir em frente. Aqui nós temos, como eu disse, então, estamos bem com a imagem, Mestre Jarola? Então, como é que está o retorno aí? Estamos ótimo, muito bem. Tá ok, então. Vamos aqui para a nossa próxima foto. Nós temos uma foto muito interessante, tirada em Torrance, na Califórnia, quando Danilo Santo torna-se discípulo do patriarca Muyat e convida o patriarca Muyat para a sua academia em Torrance, na Califórnia. Observe aqui a foto do legendário Bruce Lee, uma pintura de fato, e Danilo Santo ladeado por Mickey Chen e John Chen, tá? Onde está aqui numa posição, numa foto tipicamente citou, como nós estamos vendo aqui. Gromessi, me comentaram aqui que a barra de ferramentas do senhor está no meio da tela. Talvez possa colocar. Tá. Então, vou colocar aqui em cima. Em algum ajuste. Para que a gente possa ver melhor, né? Então, eu não sei como é que essa barra de ferramenta continua aparecendo para vocês, né? Eu acho muito desagradável isso. Se tem como tirar, Edson Marcel, me oriente aqui para que a gente elimine essa barra, né? Porque senão fica atrapalhando, mesmo em cima ela atrapalha muito, né? Aqui seguimos, então,
com a outra foto, agora com o prédio do Moucon da família Muyat. Inicialmente, o local do Moucon era no segundo andar, que é o correspondente ao nosso primeiro andar, tá ok? Então, nós temos aqui o local que vocês estão vendo, tá? Uma família agora, você vê inclusive com as pessoas uniformizadas, né? Temos aqui algumas pessoas muito importantes, como, por exemplo, Rex Aperoach, que veio para o Brasil, veio para Brasília no evento nosso, bem como também John Chen, que esteve na inauguração do Instituto Muyat, tá? Temos aqui pessoas muito conhecidas e muito importantes dentro da família Kung Fu, mas vocês observem já um crescimento, uma substância, né, de trabalho já realizado. E quem está do lado do patriarca Muyat? Né? Vocês já conhecem, é o seu Roi Kin Sirin, ou seja, Makpo, pessoa de grande importância, não só para a família Ip Man, mas também para a família Muyat. Ele que influenciou muito a família Muyat em Hong Kong. E também veio fazer uma visita à família Muyat em Nova York, visto que ele morava em São Francisco, na Califórnia, tá bom? Aqui temos a foto já do patriarca Muyat no sexto andar. O que houve? Uma mudança. Então, do segundo andar, depois, que foi inaugurado em 1979, o patriarca Muyat, então, vai para o sexto andar, é o Moucon onde eu tive a oportunidade de aprender o meu Kung Fu. Ok? Então, isso já é no sexto andar da 45 East Broadway, em Chinatown. Tá? Aquele endereço que eu já mostrei aqui, ó. Aqui é a 45 da, né, East Broadway. Lembrando que em Nova York nós temos a East Broadway, a West Broadway e a Broadway, tá bom? Inclusive, Broadway muito famosa pelos seus teatros, pelas suas peças teatrais musicais. Bom, seguimos em frente aqui. Temos uma foto histórica, uma reunião que foi promovida para que nós pudéssemos ter uma organização do Wing Chun em Nova York. Quem que nós estamos vendo aqui de interessante? Nós temos aqui no centro o patriarca Muyat e o seu irmão Kung Fu, Duncan Leung, bem como do lado Leung Hao. Leung Hao, que foi um dos principais discípulos de Un Chan, que eu já mencionei para vocês, pessoa muito importante dentro da família Kung Fu de Ip Man. E aqui nós temos Ted Wong, o que tem um nome muito parecido com o discípulo de Bruce Lee, mas esse Ted Wong, que é um professor universitário, era um praticante, mestre de uma linhagem diferente de Wing Chun, chamada Ikei-san. E atrás aqui nós temos pessoas muito interessantes. Vou começar aqui do meu lado direito, ou seja, do lado direito da foto, que aqui onde temos aqui John Chen, que é discípulo do patriarca Muyat. Aqui nós temos Jason Lau, que hoje vive na Geórgia, que também foi um importante mestre de Wing Chun em Nova York. Temos aqui Richard Chin, que era um discípulo do patriarca Muyat também. Temos aqui Chung Kok Chau, mestre Chau, muito famoso também, porque foi o pioneiro do Wing Chun em Nova York, chegando muito jovem. E aqui temos Peter Chen, que também é um praticante muito importante nos primórdios de Nova York. Aqui temos Douglas Lee, discípulo do patriarca Muyat, e aqui temos Alan Lee, tá? Falecido, inclusive, que teve aí uma experiência com vários mestres, né, de nona geração, né, e também com mestre com o próprio patriarca Ip Man. Então, nós temos aqui uma foto histórica muito interessante
com os grandes expoentes de Wing Chun em Nova York. Aqui nós temos o patriarca Muyat já fazendo o lançamento de um livro importantíssimo, que é o Luk Tin Pung Quan, porque o patriarca Muyat, quando esteve nos Estados Unidos, lançou vários livros, e é muito importante que nós saibamos dessa importância, da preocupação do patriarca Muyat em registrar o seu legado em livros. Eu falarei disso mais com detalhes na semana que vem, onde discutiremos sobre o legado do patriarca Muyat. Antes de nós seguirmos, eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu quero aqui compartilhar com vocês. O Fábio Henrique, por exemplo, ele fala que ele é lá de Vale do Aço, Minas Gerais, está acompanhando a live. Boa noite. A Vivian, minha querida Vivian, está falando também aqui conosco, nos saudando, e o Kleber Esfredo diz que está feliz e honrado em poder participar dessa live. Ele que fala de Barbacena, em Minas Gerais. E o Paulo Luz diz o seguinte: boa noite, grão-mestre da Imamura. O que motivou o patriarca Muyat a tomar a decisão de mudar para os Estados Unidos? Primeiro, porque, Paulo, o patriarca Muyat percebeu a importância de promover o Wing Chun internacionalmente. Então, ele sentiu essa oportunidade a partir da presença do seu irmão, Deng Moi, que já morava nos Estados Unidos, e ele foi o patrocinador, então, o sponsor, como se diz, do patriarca Muyat e toda a sua família, inclusive de sua mãe, que então imigram para os Estados Unidos. Lá o patriarca Muyat, desde o primeiro momento, sempre teve como intenção desenvolver um trabalho junto ao sistema Wing Chun. Então, esse foi o motivo principal do patriarca Muyat ir aos Estados Unidos, particularmente em Nova York, que é o epicentro do capitalismo, é o grande local, a cidade mais importante dos Estados Unidos, e ele, então, pensa em promover o sistema Wing Chun lá. Claro que, como já antecipou o Fabiano Gondas, que perguntou sobre a dificuldade, claro que muitas dificuldades houveram, mas também houveram várias situações que o beneficiaram demais, visto que Patriarca Muyat chega em Nova York em outubro de 1973. Lembrando que a febre do Kung Fu, ela advém do lançamento do filme Operação Dragão, que foi lançado em agosto de 1973. Então, o patriarca Muyat, ele tem um desafio duplo aí, porque não só promover o sistema Wing Chun, mas também esclarecer as possíveis dificuldades de entendimento que o povo americano pudesse ter em relação à compreensão do que seria o Kung Fu, principalmente dentro do seu sentido amplo, que é como ele vivenciou com o seu Sifu, o patriarca Ip Man, em Hong Kong. Então, ele que estava disposto a trazer toda essa riqueza cultural para os Estados Unidos, e por isso mesmo que ele desenvolveu a expressão Vida Kung Fu, Kung Fu Life, para que as pessoas pudessem, então, ter a oportunidade de vivenciar essa riqueza cultural que não pertence só aos chineses, pertencem a todos os que o praticam, ou seja, todos as pessoas que têm interesse no aprendizado do Kung Fu. E o Frederico Neri Alves, ele pergunta: grão-mestre, em uma postagem anterior percebi o senhor procedendo uma referência ao patriarca Muyat. Tem nome específico para esta cerimônia? Qual o significado para o Wing Chun? Veja bem, a reverência, como o nome está dizendo aqui, Frederico, ele tem um papel de reconhecimento e respeito ao outro. Em chinês, nós temos um cumprimento muito comum,
que é o comprimento da mão esquerda cobrindo a mão direita, né? Como símbolo, o punho, a mão direita, e a esquerda cobrindo a mão que poderia ser o punho que ataca. Então, nós estamos aqui numa demonstração de paz. Né? Esse símbolo foi refinando e foi mudando de significado ao longo do tempo, mas o que é importante dentro do Wing Chun em particular, né, que não se tenha, cada um vai fazer a sua reverência de modo pessoal. Ou seja, não existe um comprimento específico dentro do Wing Chun para que as pessoas possam demonstrar a sua reverência ou o seu respeito com relação ao outro. Há várias maneiras de fazer, inclusive dando as mãos, ou inclusive você baixando a cabeça, e inclusive você fazendo qualquer gesto, por exemplo, de agradecimento. Então, existem várias maneiras, Frederico, onde todas elas simbolizam basicamente a mesma coisa. É o respeito ao outro, é uma manifestação de agradecimento daquilo que você reconhece a importância que o seu adversário, o seu companheiro, em outras palavras, um outro tenha em relação à sua existência. Então, o significado para o Wing Chun é como ir para qualquer outra cultura, a importância e a manifestação da nossa humanidade. E o Rafael Marcelino, ele fala: olá, mestre Mamura, eu sou um jovem mestre de Wing Chun aqui de Itapetininga e São Paulo, e estar presente em sua... deve ser alguma coisa que faltou aqui, estar presente em sua live. E o José Abílio Ferreira diz: Grão-mestre, houve algum contato de Grão-mestre Muyat com Bruce Lee nos Estados Unidos? Não houve, tá? Eu vi, inclusive, algumas menções, alguns contos dizendo que Bruce Lee encontrou com Muyat quando esteve no Madison Square Garden. Desconheço totalmente essas afirmações, tá bom? Lembrando que Muyat foi para os Estados Unidos depois do falecimento de Bruce Lee. Ou seja, Bruce Lee faleceu em julho de 1973 e Muyat foi em outubro. Não acho provável que houve esse encontro, tá ok? Bom, vou continuar aqui a minha apresentação agora, mostrando para vocês alguns aspectos importantes que vale a pena a gente prosseguir, como, por exemplo, aqui... Aperta o ESC para não aparecer a barrinha. Tá? Aqui aparece o ESC. Compartilha sua tela, aí no Zoom, o senhor aperta o ESC, na tela do Zoom. Perdão. Aqui no Zoom, onde é que está o ESC? Aí aperta o ESC agora, na tela aí, 2 cliques. Mais embaixo. Aí, dá 2 cliques aí. 2 cliques rápido. Estou dando 2 cliques rápidos e não já apareceu. Bom, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar na tela aqui. Porque quando fica full screen que fica aparecendo essa barrinha em cima, mas tem que ser na tela do Zoom. Bom, deixa eu seguir aqui. Ok. Aqui nós temos a apresentação do diagrama. Olha só que interessante a preocupação do patriarca Muyat em proporcionar que as pessoas pudessem ter melhor entendimento. Por exemplo, aqui nós temos o Luktin Punqua, né, que é o bastão longo do Wing Chun, e como que ele desenvolveu recursos para que seus discípulos ocidentais pudessem estar entendendo melhor esse processo. Então, você vê que aqui nós temos, inclusive, com detalhes, né, as transliterações para esse entendimento, e aqui nós temos, inclusive, um logo, porque ele quis desenvolver aquilo que ele chamava de Luktin Punquan Club, ou seja, um grupo de estudos do bastão, visto que até hoje o bastão ele é muito pouco
trabalhado, né, pelas pessoas, muito pouco estudado pelas pessoas, por falta de acesso. E o patriarca Muyat, então, tinha uma preocupação em dar acesso a todas as pessoas. Edson Maciel, eu vou pedir uma gentileza para que você possa reproduzir no chat as perguntas que vierem depois dessa última que eu respondi, para que eu possa estar dando atenção aos nossos participantes. Por gentileza, viu, Edson? E aqui seguimos, então, adiante, porque nós temos o momento da cerimônia de aposentadoria do patriarca Muyat. Então, ele se aposenta em junho de 1997, na celebração do seu 60º aniversário. E aqui temos algumas figuras muito importantes, né? Eu vou começar aqui da minha esquerda com o mestre Javier Ramírez, lá do México. Aqui nós temos, né, o grão-mestre Kim, que é cunhado do patriarca Muyat, eu já mencionei isso anteriormente. Aqui nós temos o mestre Nelson Chen, lá do Canadá, grão-mestre Mickey Chen, que hoje mora em Hong Kong. Temos aqui grão-mestre Sunny Tan, que mora em Toronto, no Canadá. Temos aqui grão-mestre Jeffrey Chen, que mora em Vancouver, também no Canadá. Grão-mestre Henry Moy, né, que mora em Nova York. Assim como o grão-mestre Pete Parril, que mora nos Estados Unidos, mas na Filadélfia. Temos aqui o filho do patriarca Muyat, grão-mestre William Moy. Aqui, né, com o terno mais claro, temos aqui o grão-mestre Miguel Hernandes, que mora em Nova York também. E aqui, né, o meu irmão Kung-Fu, Benny Man, grão-mestre Benny Man, que está aqui presente também, e que mora em Dayton, Ohio. E aqui a minha pessoa, tá? Então, isso aqui é uma foto com os principais discípulos que estiveram presentes. Claro que aqui haviam muitos mais discípulos, mas aqui tivemos a foto com aquilo que se chama de senior disciples, né? Os discípulos mais antigos, vamos dizer assim, tá bom? Que estiveram presentes. Existem muitos outros discípulos antigos que não puderam estar presentes na sua cerimônia de aposentadoria, e por isso que aqui não estão presentes, tá ok? Então, aqui eu encerro a minha apresentação e vamos, então, às perguntas para que nós possamos aí contemplar os nossos participantes. Infelizmente, eu perdi a minha conexão com o YouTube, então estou pedindo para que, né, nossa equipe possa mandar aqui as perguntas, tá? As observações, se não, para antes de nós podermos encerrar. É importante aqui que quem tiver a oportunidade de fazer os seus questionamentos, fiquem muito à vontade para que a gente possa, com isso, ter alguns esclarecimentos que, porventura, eu não pude trazer para vocês, né? A ideia aqui era trazer algumas fotos para que vocês pudessem apreciar o momento, mas muitas vezes, né? Claro, as fotos nunca irão cobrir toda a grandeza do trabalho que o patriarca Muyat desenvolveu nos Estados Unidos, tá ok? Então, quem quiser fazer alguma questão, estou aqui aberto. E o mestre Ricardo Leite, ele pergunta o seguinte: o patriarca Muyat me parece que teve um comércio. Pode falar da visão dele sobre esse momento, caso isso seja mesmo? Sim, ele teve uma sociedade com um amigo chamado Chen, tá? Mr. Chen, nós chamávamos ele de Mr. Chen. Ele era um grande amigo do patriarca Muyat, que o incentivou a abrir um negócio
que envolvia a parte de confecção, era negócio que providenciava, fornecia supplies, né? Elementos para a produção de confecção de roupa, né? Então, era um negócio que, claro, demandava muito trabalho, muito esforço, mas o patriarca Muyat imediatamente identificou que, ainda que fosse uma oportunidade, né? E eu participei, inclusive, da inauguração, ajudei na organização da loja dele, que ficava na Broome Street, que já era uma parte de Little Italy, ou seja, da pequena Itália, do bairro italiano, que fica vizinho a Chinatown. O que divide os dois, antigamente, era a avenida chamada, que não era uma avenida, mas ela tem nome de rua, chama Canal Street, tá? Que divide os dois bairros. No entanto, os chineses avançaram depois um pouquinho mais, então, muito da parte, né, do outro lado, lado italiano, vamos dizer assim, porque nada disso era oficial, né, que existia, foi ocupado por chineses. E o patriarca Muyai, então, tinha o comércio nesse local. E um comércio, inclusive, que eu participei muito, né, da sua movimentação, da sua atividade. Mas o patriarca Muyai acabou depois reconhecendo que o comércio não era a possibilidade dele, porque isso surgiu muito mais por questão de oportunidade oferecida por esse seu amigo que financiou toda a operação. No entanto, o patriarca Muyat depois devolveu a loja e disse, não, vamos dizer, minha vocação é o Kung Fu. Então, eu vou permanecer nisso, né? Agradeceu muito seu amigo Chen e voltou, então, para continuar exclusivamente, porque ele nunca largou, obviamente, o processo, né, de como Sifu, que era a atividade mais importante do patriarca Muyat, né? Ele teve esse comércio como uma segunda atividade. No entanto, não era a principal, nunca foi, e obviamente, né, foi algo que depois, né, foi temporário. E aqui também se pergunta, acredito que tenha sido o próprio Sensei Ricardo Leite, pergunta qual foi o primeiro livro lançado pelo patriarca Muyat nos Estados Unidos. E o primeiro livro, muito interessante, temos aí o primeiro livro exclusivo de autoria dele, que foi o livro, né, 108 Mukyanjong. Tá? Aliás, eu falei desse livro na nossa live sobre o boneco de madeira. Um livro muito importante porque, pela primeira vez, a sequência do Mukyanjong foi apresentada por um discípulo direto do patriarca Ip Man, que aprendeu diretamente sob autorização do patriarca, o boneco de madeira, ok? Então, temos isso, e também temos um outro livro que o patriarca Muyat foi um consultor técnico, mas que foi lançado por atividade da família Muyat, mas que ele não foi o autor formal desse livro, que é o livro Kung Fu for Young People, que era uma coleção que foi lançada pela editora Sterling. Hoje esse livro ele é extremamente, aliás, os dois, extremamente raros e extremamente caros no mercado de livros, tá bom? Mas é um livro que mostra, é uma introdução, era uma coleção que mostrava vários livros de várias artes marciais. Karate for Young People, Judo for Young People. Então, e aí desenvolveram o Kung Fu for Young People, apresentando em particular o sistema Wing Chun. Tá? Então, essas duas obras têm a obra, de fato, né, que foi o Kung Fu for Young People, mas tem a obra oficial, que é o 108 Mukyanjong. Tá? Uma situação muito parecida ocorreu
ainda que por motivos diferentes, com Bruce Lee, que escreveu o livro do Wing Chun, né? The Art of Self-Defense, o Chinese Art of Self-Defense, que foi lançado em 1972, né, nos Estados Unidos pela O'Hara Publications, e que aparece o James Lee na capa. Mas quem escreveu esse livro, efetivamente, foi o próprio Bruce Lee, que ofereceu os direitos autorais a James Lee como gratidão por toda a ajuda que ele recebeu desse grande artista marcial, James Lee, quando das suas dificuldades nos Estados Unidos, dificuldades de Bruce Lee. Tá? Então, Bruce Lee, depois, quando estava numa condição mais privilegiada e vendo que seu discípulo e amigo, James Lee, estava já com uma condição de saúde muito negativa, ele desenvolveu câncer, então aí ele oferece esses direitos autorais ao seu amigo e discípulo James Lee. Lembrando que não há nexo de parentesco entre eles, ainda que o sobrenome seja o mesmo. E o José Abílio Ferreira, ele pergunta o seguinte: qual a importância do patriarca Muyat para a família Kung Fu e para o sistema Wing Chun, mesmo hoje, hoje em que ele é falecido? Eu acho que a importância dele está no legado. E, José Abílio, eu vou pedir licença para você para responder essa pergunta especificamente semana que vem, porque é quando eu falarei sobre o legado do patriarca Muyat, tá ok? Então, você pode aguardar uma semana para que a gente fale a respeito, e aí sim, então, poderemos ter uma grande oportunidade de discorrer sobre esse tema, tá ok? Temos aqui uma pergunta do Fábio Kier. Esse do boneco de madeira eu tenho. Mostra a sequência foto a foto. Ganhei de presente de um ex-aluno seu. Poxa, Fábio, se você tem o original, vale a pena, viu? Porque é um livro que hoje ele teve uma tiragem extremamente limitada e hoje ele é um clássico, tá? Ainda que não é o Patriarca Muyat que esteja na foto, né? As fotos foram muito cuidadosamente tiradas, tá? Então, vale a pena, sim, você ter o livro, guarde ele com bastante carinho, porque vários discípulos do Patriarca Muyat e descendentes não têm esse livro, ok? Então, vale a pena, sim, e parabéns para você, né? E o José Abílio Ferreira diz: está ótimo, grão-mestre Mamuro. Então, semana que vem, José Abílio, falarei sobre o legado do patriarca Muyat. Então, discutirei muito sobre as obras, viu, Fábio? Que as obras escritas, como esse livro que você tem, que é o livro verde. Olha lá, o Edson Maciel está mostrando. O Edson Maciel também tem esse livro. Aliás, o Edson Maciel, se não me engano, recebeu das mãos do próprio patriarca Muyat, não foi, Edson? Foi ele que te deu, né? Eu lembro disso, tá? Porque o que É isso aconteceu, mesmo. o que aconteceu foi o seguinte, por isso eu guardo com muito carinho esse livro, ela inclusive está autografado para Edson Maciel. Infelizmente aqui o Zoom não está se ajustando, Edson, para que a gente possa ver a dedicatória que o patriarca Muyat fez especialmente para Edson Maciel, que é praticante de Wing Chun também, né? Está aqui conosco, tá? Que esteve Talvez, Edson, vale a pena tirar o embaçado para as pessoas verem a assinatura do Patriarca Muyat. Então foi isso. Talvez é por causa disso, porque o fundo está embaçado, então por isso que acontece isso. Uma coisa interessante nesse detalhe, para que as pessoas possam estar apreciando, é que nessa ocasião que o Edson Maciel esteve nos Estados Unidos, juntamente com a delegação do Brasil, o patriarca Muyat tinha acabado de encontrar uma caixa perdida. Ele havia encontrado uma caixa no seu basement, ou seja, no seu porão, com vários livros. Só que, curiosamente, né, Edson, os livros se esgotaram na hora, né? Porque naquele momento mesmo, praticamente toda a delegação brasileira, né, adquiriu esse livro
né? Esse livro que hoje vale uma fortuna, né? E que hoje está aí nas mãos do Edson Maciel. A gente não tinha ideia disso, né, Edson? Quando a gente adquiriu esse livro lá nos Estados Unidos, né? Que Foi, isso é uma relíquia, né? E que relíquia que, inclusive, foi ofertada para pessoas como o Fábio Killer, que é um estudioso do assunto, e que recebeu aí, inclusive, de um ex-aluno meu, como disse ele próprio. E aqui temos o Patriarca Muyat, a pergunta do, acho que acredito que do José Abílio, né, que o Patriarca Muyat fez vídeos para o sistema Wing Chun nos Estados Unidos. Ele fez vários, eu vou falar disso também no legado do Patriarca Muyat. Ele foi uma pessoa pioneira, porque na época não existia YouTube, na época não existia nada disso, e ele se preocupou em registrar muito do seu conhecimento em vídeo para estudo posterior. Tá? Então, eu vou falar disso depois também, na semana que vem. Né? E o mestre Ricardo Leite, ele fala o seguinte, se for, poderia falar sobre... aqui está o Edson Maciel, então está mostrando aqui para vocês a dedicatória do Patriarca Muyat, tá bom? Aqui, ó, tá? E aqui está a data, inclusive, né, Edson? Ele tem os movimentos, né? Tem todos, exatamente, tem a sequência, né? E está numerado 108. Então, você observe que nem todas as fotos estão numeradas para contemplar os 108 movimentos. Esse livro é muito interessante. Vale a pena, né, ter o estudo, né, daquilo que não está escrito, que é mais rico do que está escrito. Né? Deixa eu só ver aqui o que o mestre Leite colocou aqui, ó, antes da gente dar prosseguimento. Sifu, poderia falar sobre esse desafio do Patriarca Muyat implantar o entendimento da vida Kung Fu e a visão de luta do cinema e os resultados notórios disso? Grato. O Patriarca Muyat, eu sempre me impressionei muito, Sensei Ricardo, com o esforço e a dedicação do Patriarca Muyat e o entusiasmo dele sempre, e a serenidade, né? Em ter paciência para que as pessoas tivessem entendimento sobre o que seria o sentido amplo de Kung Fu, o que seria a vida Kung Fu e como que se poderia aprender com isso, né? Hoje mesmo eu estou aqui em Curitiba participando de um evento de inovação e se estava questionando muito o papel da escola, né? Ou seja, menos sala de aulas, mais experiências vividas, né? No dia a dia, na vida cotidiana. Gente, isso é vida Kung Fu. Então, é interessante como hoje se está se falando de inovação, né? Estamos falando de algo que já existe há muitos anos, né? E que muitas vezes vale a pena a gente refletir, né? Visto que o que se falou também hoje muito, né? Nos seminários de inovação, estou aqui em Curitiba participando de um seminário, de um evento enorme chamado Via Soft Connect 2022, que é uma série de palestras e de atividades, né, no mundo da tecnologia, que envolve uma série de assuntos a serem discutidos, assuntos relativos à inovação. A gente observa que uma das coisas que foi falada, e foi falado mais de uma vez, é que para se entender o futuro, tem que se entender o passado. Então, isso é interessante, né? Porque mesmo as pessoas que estão de olho no futuro têm uma preocupação em compreender o passado, ok? E aqui depois nós temos o Rafael Marcelino que pergunta: Mestre Mamoru, estou desenvolvendo um novo estilo de Wing Chun, deu o nome de Gang Long Chuan, para continuar o legado de Wing Chun no Brasil e na cidade onde moro, trazendo conhecimento marcial. Parabéns, né, Rafael? Espero que você esteja fazendo isso com bastante responsabilidade. Né? E aqui o Sensei Ricardo Leite diz: linda lembrança e tesouro, Edson, porque realmente é um tesouro. Tá? Bom,
Pessoal, visto que nós não temos mais perguntas hoje, né? Eu quero encerrar aqui a nossa live de hoje, agradecendo muito a presença de todos vocês, tá? Aqui nós estamos seguindo. Quero convidar, inclusive, vocês para uma atividade ao vivo que teremos no dia 28, na terça-feira, lá no Instituto Muyat, tá? Onde eu estarei presente, e várias outras pessoas estarão presentes, e teremos uma live do grão-mestre William Moy às 9 horas, tá? Fique aguardando aí, que vai ser bem interessante, onde ele falará não só do mestre, mas do pai, Muyat, né? Porque no dia 28, terça-feira que vem, é o aniversário do patriarca Muyat, né? Que completaria agora em 2022 84 anos, tá ok? E também teremos as comemorações do Instituto Muyat durante a semana que vem, conforme depois será aí publicitado, né, por toda a nossa equipe, tá ok? Então, quero agradecer muito a presença de vocês, lembrando que quarta-feira que vem será aí sobre o legado do patriarca Muyat. Tá? Momento muito importante, onde eu contemplarei muito das suas perguntas, viu, José Abílio? Tá? Então, aguarde que estaremos falando com bastante detalhe sobre isso, sobre os vídeos, sobre os livros, enfim, sobre os seminários que ele deu ao longo do mundo, sobre sua presença no Museu de Ip Man, tanto da família Ip como do governo da China, enfim, uma série de trabalhos e legados que foram deixados por esse grande mestre. Um abraço a todos, muito obrigado, e a gente se vê, então, semana que vem. Um forte abraço.